Diário espiritual de uma mãe de família, preparado por Mayre Michel Philippon Op. Beata Maria Concepción Cabreira de Armida. Conchita. Maria no desígnio do amor da Trindade. Maria foi a criatura indispensável à Trindade para realizar seus planos, e nesta Virgem Imaculada vinculou segredos e mistérios para a realização de seus ideais em relação à humanidade perdida. Maria foi Ela correspondeu desde o primeiro instante de seu ser, sempre crescendo em graça possuída pela Trindade. A encarnação se deu, e ela foi mãe, virgem, através do Espírito Santo, com a fecundação puríssima do Pai, e cumpriu seu papel de mãe com a perfeição maior que a de todas as mães, identificando-se com seu Filho divino. Nenhum único pensamento, nenhum único desejo teve Maria que não fosse endereçado a executar a vontade do Pai em mim. E mesmo nos atos naturais de uma mãe, para com seu filho, Maria foi sobrenatural e perfeita, porque sabia muito bem que seu filho era Deus. E ela, aos pés da cruz, viu nascer a minha igreja e aceitou em João a todos os sacerdotes em seu coração, em meu lugar e em toda a humanidade como sua mãe. E ela, como seus martírios de solidão, comprou em união com meus méritos todas as graças para os seus novos filhos, que tiveram que passar pelo coração de minha mãe. E por quê? Porque ela foi a corredentora, a primeira que continuou minha paixão na terra, a qual fundou com meus apóstolos a igreja, a protetora e mãe dos sacerdotes, a rainha de todos os santos. Maria é a que mais conhece, a que mais se aproxima da contemplação da Santíssima Trindade pela afinidade e parentesco que a vincula às três pessoas divinas. Ela se alegra e se deleita nesta unidade de essência, de simplicidade, de substância, porque a ela, mais do que a qualquer criatura criada, chegam com tanta intensidade e profundidade as claridades divinas que a penetram e envolvem. Ninguém como ela entrou no santuário da divindade e contemplou os ideais divinos da Trindade em sua igreja e em seus sacerdotes. É por isso que Maria, filha, mãe e esposa da Trindade, é diretamente encarregada de harmonizar a igreja, unificando os sacerdotes e consumindo-os na unidade da Trindade. Diário, 7 de abril de 1928. A Igreja do Amor. Deus, amor, envia seu Espírito Santificador para ser a alma da Igreja, o corpo místico de Cristo, um povo reunido em virtude da unidade do Pai, do Filho e do Espírito. O Espírito Santo é minha promessa, minha impetração ao Pai em favor da minha Igreja e da humanidade inteira. A condescendência do Pai, isto é, do amor dando o próprio amor. O Espírito Santo dado ao homem é fruto da minha oração, da minha ardente súplica, isto é, o clamor inefável do amor do meu coração, de Deus homem, a maior de minhas ternuras em favor do mundo. Sem o Espírito Santo, a Igreja não poderia existir, mas como ela foi eternamente concebida e realizada na mente da Trindade, o Espírito Santo também foi eternamente designado pelo Pai para regi-la.
O que a igreja faria sem o Espírito Santo? Não existiria, mas o infinito amor de Deus para com a humanidade já fazia pairar sobre o mundo das almas este Espírito vivificador e transformador. Se meu Pai gerou em seu seio a igreja amada, o Espírito Santo, tomando em mim o que era seu, formou e assentou a igreja na terra, sobre as bases redentoras. É por isso que a igreja é amor, e suas leis e todos seus ensinamentos são de amor, de puro amor. O Espírito Santo não veio por um dia, nem por um tempo determinado. Não apenas por séculos e mais séculos, mas para permanecer na igreja eternamente. Diário 29 de agosto de 1928. Como quando as estrelas surgem no céu. Conchita nota os efeitos que estas luzes de Deus produzem nela na noite de sua solidão. Ao receber estas comunicações altas da Trindade, sinto que, como quando estrelas surgem no céu, vão brotando em minha alma, no meu entendimento, não sei onde, mistérios, luzes e primores desta eterna Trindade, me abismando em suas profundezas e me deslumbrando em seus esplendores. Diário, 27 de dezembro de 1927. Por que será que, ao tocar algo da Santíssima Trindade, Deus me invade com uma luz claríssima? O que consigo dizer com o impulso dele é como sombra, mas a intensidade permanece dentro de mim. Diário, 15 de outubro de 1935. A vida espiritual é uma espiral excedente de luzes e sombras. Conchita experimenta este admirável contraste e escreve: sinto na minha alma muito claramente os mistérios, especialmente os da Santíssima Trindade, como se erguesse um véu diante de mim, como se um foco vivíssimo de luz me iluminasse, de repente, alguns mistérios insondáveis, onde contemplo muito claramente, muito profundamente e com muita frequência o abismo de perfeições em Deus. Isto por um lado e por outro tristeza desoladoras e dores interiores, em amor a Deus, mas com amor às lágrimas. Contudo, como pode ser isto, se me sinto tão próxima dele e deveria estar feliz? Diário, 20 de maio de 1929. Porque tenho ao mesmo tempo dor em meio à luz, e o Senhor lhes dá a chave do mistério. Porque assim tive eu na terra, luz e dor, amor e dor, alegria e dor. Diário, 27 de maio de 1930. Não se deve pensar que a intimidade com a Trindade, nesta vida, se consume em uma felicidade sem sombras, prelúdio do céu. A santidade autêntica é a configuração com Jesus, que, sendo um com o Pai, consuma sua vida no abandono e desamparo da cruz. O amor é oblação, imolação, serviço, doação de vida para a redenção de muitos. A consumação da vida espiritual encontra-se na perfeita alegria da plena doação ao mistério da redenção do mundo pela cruz. Sua missão na igreja. Um novo Pentecostes através da cruz. A mais alta santidade acessível a todos. Ao concluir estas páginas, nas quais tentamos apresentar, embora incompleta e imperfeitamente, a figura e a doutrina de Conchita,
se impõe uma visão sintética, uma visão de conjunto. Um teólogo deve se perguntar, em primeiro lugar, o que Deus quis realizar nesta sua humilde serva, para o bem de toda a sua igreja, a mais alta santidade acessível a todos. Ser esposa e mãe nunca foi um obstáculo para a minha vida espiritual, afirmava ela, falando como mulher declarou a uma de suas noras. Fui muito feliz com meu marido. Na última conversa com seu marido, gravemente doente, lhe perguntou: qual é o teu último desejo para mim? Que sejas toda de Deus e toda de meus filhos. O próprio Senhor disse-lhes um dia: te casaste para meus elevados propósitos, para a tua própria santificação e para seres um exemplo para muitas almas que creem que o matrimônio seja incomparável com a santidade. As maiores graças místicas descritas pelos mestres espirituais não são privilégios dos consagrados a Deus na vida sacerdotal ou religiosa, mas são oferecidas a todos os cristãos, independentemente de sua condição. Parece-nos que Deus quis nos dar uma demonstração histórica e viva desta verdade em Conchita. O Concílio Vaticano II afirmou com toda clareza e força, em particular o número 40 da LG, portanto, é completamente claro que todos os fiéis de qualquer estado ou condição são chamados à plenitude da vida cristã e à perfeição da caridade. Não há cristãos de segunda classe. Todos estamos obrigados a atender à mais alta santidade. Conchita recebeu as graças eminentes do noivado e do matrimônio espiritual, descrito pelos grandes místicos em sua condição de pobre casada, como dizia a si mesma. Como instrumento de Deus, Conchita, como era familiarmente chamada, tem uma missão profética para o mundo hoje. O próprio Senhor lhe havia anunciado que seria um modelo de esposa e mãe de família, mas sua missão seria estendida mais além para fazer resplandecer o poder santificador de Cristo e do Espírito Santo em todos os estados da vida. Sim, é um modelo de esposa, mãe e educadora, mas também é uma das maiores místicas da Igreja, que conduz as almas até a consumação na unidade da Trindade. Sua mensagem chama todos os leigos, homens e mulheres, casados, à mais alta santidade. Um novo estilo de santidade não é um tipo de santidade que se afasta do Evangelho, mas, pelo contrário, é um retorno a ele, através de uma nova aplicação do mesmo. Afastando-se do espírito do Evangelho e da doutrina da cruz, seria negar a Cristo. Antes, estamos nos referindo ao sentido em que Teresa de Lisieux falava de uma nova pequena via. Encontramos-nos indubitavelmente em uma nova era da espiritualidade. O que esta mensagem espiritual contém de novo? Um chamado a todos, também aos leigos, aos casados, à mais alta santidade, pela transfiguração da vida cotidiana, a consagração do profano, a divinização da vida ordinária pela fé, pelo amor e pelo espírito de sacrifício. A mais alta santidade e transcendência da mensagem da cruz, até as ações mais simples, adquirem um valor infinito pela oferenda de amor, em união com Cristo, imitando os últimos anos passados na terra, pela Mãe de Deus, no entardecer de sua vida e serviço da Igreja nascente.
No crepúsculo de sua vida, o Senhor pediu a Conchita que iniciasse uma nova obra de fervor da santidade dos lares. Vou te pedir uma coisa, uma cruzada de almas vítimas em favor da glória de meu Pai, seguindo o espírito da cruz. Quero muitos atos de expiação pelos divinos que tanto dano causam aos lares, cônjuges, filhos e sociedade. Quero expiação por tantos pecados ocultos e por tantos pecados de omissão na formação cristã dos filhos. Quero uma cruzada de almas vítimas pela santificação dos lares. 31 de outubro de 1935. Quem não vê a oportunidade providencial desta obra